Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos. Hoje vamos trazer uma edição especial. O governador Ricardo Coutinho fez um balanço de sua gestão e é sobre isso que a gente vai falar. Toda a repercussão da entrevista coletiva, a última do ano, dada à imprensa aqui em João Pessoa, quando ele fez um balanço de 2016 e projetou 2017. Você confere agora em 27 segundos o que foi destaque de hoje. O 27 Segundos de hoje está especial e mostra para você vários trechos dessa cobertura completa sobre a entrevista coletiva que o governador Ricardo Coutinho concedeu na Granja Santana, aqui em João Pessoa, a residência oficial do governador. Ele reuniu os profissionais de imprensa hoje pela manhã para avaliar o desempenho da gestão. E vamos ao primeiro trecho, onde ele fala sobre a crise política, comenta também a crise econômica e institucional vivida no país. A Paraíba não podia passar incólume por isso. Nós sofremos bastante, como sofremos em 2015, mas em 2016 se agravou, em função de uma grave crise política que afetou e gerou uma profunda crise na economia e que agora, nos 2 últimos meses, descambou para também agregar tudo isso uma crise institucional. Ou seja, um país que tem uma crise política, econômica e institucional é um país que efetivamente não consegue gerar confiança, ambiência de mercado para que os investimentos voltem eles a serem feitos. Isso afeta o nosso Estado. Nós tivemos um ano, como eu disse, de queda de FPE. O FPE só não negativou nominalmente em relação ao ano passado por conta do repasse da repatriação, que é uma receita circunstancial, ocasional, não é medida pela atividade econômica. Então, você tem um crescimento na ordem menor do que a inflação. Nós se seguramos o ICMS no patamar correto, aceitável, né? Superando e vamos superar um pouco a inflação. Porém, para um Estado que estava crescendo o ICMS a 14%, como cresceu em 2012 e 2013, né, 16,8%, depois 13,5%, é uma queda muito grande. E essa queda se dá principalmente em função, como eu disse, do repasse e do atingimento da nossa economia por essa profunda crise nacional. Mas também foi um ano de muita resistência. Eu concluo esse ano com uma certa satisfação, né? Uma resistência muito grande, porque o estado da Paraíba é um estado que consegue chegar hoje é dia 20 de dezembro, tendo indiscutivelmente o maior leque de obras inauguradas, não só da sua própria história, isso vem ocorrendo desde 2012, 2011 começamos a plantar esses cimentos, em 2012, 2013, mas 2016, no meio dessa crise, um leque importantíssimo de entregas de obras, de ações, de serviços ao povo da Paraíba, né? Mas também mantendo os seus serviços funcionando. Muitas vezes a gente quer mais e eu quero mais, eu preciso de mais enquanto cidadão e acho legítimo as reivindicações, mas muitas vezes a gente quer uma ampliação, quer uma estrada a mais, quer ampliação de um hospital, quer isso, quer aquilo, e não consegue perceber o que é que está ao nosso redor pelo Brasil afora. Pelo Brasil afora são hospitais fechando, são UTIs fechadas, são UPAs sendo fechadas cotidianamente, os serviços públicos sendo reduzidos. Pelo Brasil afora você não vê inauguração de escolas. Aqui na Paraíba eu sou, modéstia à parte, sabe, assim, uma coisa que muito me honra, mas eu sou o governador na história que mais construiu salas de aula aqui dentro desse estado. Nós fechamos agora 2.344 novas salas de aula. Isso é coisa demais.
Isso é algo que sinceramente, enche de satisfação reconhecer essa capacidade de um Estado como a Paraíba. Ricardo falou das dificuldades no relacionamento com o governo federal e a demora de repasses para a obra do viaduto do Geisel. Ele também agradeceu o apoio da bancada aliada de deputados. Eu quero agradecer profundamente a nossa bancada na Assembleia Legislativa, aqui o deputado Buba Germano, o deputado Evásio Bezerra, eu não sei se tem mais companheiros deputados aqui. Eu quero agradecer muito, né, a nossa bancada, porque nesse caldo de cultura infernal que se transformou o Brasil, se nós não tivéssemos tido a capacidade de gerar governabilidade aqui dentro, teria sido muito mais difícil, eu não tenho a menor dúvida disso, porque as energias teriam que ser deslocadas para outro campo de batalha. Então nós terminamos um ano com governabilidade, terminamos o ano neste dia de coletivo, inaugurando a maior obra de mobilidade urbana desse estado, né? E quem passa ou quem passava por lá sabe o que eu estou dizendo, sabe a importância daquilo, numa obra, numa rodovia federal, que demonstra uma coisa que é importante, sinceramente, que é a determinação de um governo. Porque muitos passaram e olhavam para aquilo e diziam, isso aqui é federal, não tem nada a ver com isso, né? E hoje, com 58,5% dos recursos do estado da Paraíba, apenas 41,5% do governo federal, dos quais faltam ainda cerca de 5 milhões e 600 serem repassados para a obra. O governo do estado entrou com 25 milhões, o governo federal com 17 milhões, então 17 milhões e 600. Então, com esse repasse, e ainda falta ser repassada, mas com isso, né, nós estamos inaugurando uma obra e que eu disse na época que eu faria de qualquer forma, quando eu vi as movimentações, infelizmente as movimentações protagonizadas por gente que teria que ter a obrigação de defender os interesses do povo da Paraíba. Ainda nesses últimos dias do ano, tem entrega importante de obras para o setor da cultura. É o novo Teatro Santa Rosa. A entrega foi confirmada pelo governador Ricardo Coutinho durante essa entrevista coletiva. Aquilo que eu chamo a joia da coroa. A coroa sendo o estado da Paraíba, claro. A joia da coroa, que é exatamente o Teatro Santa Rosa. 5 governadores, 5, fizeram reformas no Teatro Santa Rosa. João Machado, Camilo de Holanda, Hernando Sátero, Tarcísio Buriti, que fez 2 intervenções lá dentro, e este atual governo, né? Isso me honra muito, porque eu sei o peso e a necessidade da cultura em qualquer processo de transformação social, né? Eu, quando olho para o Teatro Pedra do Reino e vejo cheio todos os finais de semana, movimentando algo que nós não tínhamos aqui dentro, quando eu olho para a conclusão do Teatro Ica em Cajazeiras, para o Cine Teatro São José em Campina Grande, que teve 5 ordens de serviço assinadas, 5, e não foi feito, né? Nós simplesmente assumimos, dizemos, vamos fazer, e fizemos com recurso próprio. Fizemos lá a obra e está lá um importante polo de cultura gerado a partir do Cine Teatro São José. E quando eu vejo o Paulo Pontes, que a atriz Cláudia Raia quase tinha um quiprocó lá dentro, né, que deu edema de glote por conta das condições completamente insalubres do espaço cultural como um todo. E quando eu vejo hoje completamente reformado, e amanhã, quinta-feira, melhor dizendo, o Teatro Santa Rosa, eu sei que tem aí um acúmulo que eu só posso agradecer a toda a equipe, claro, né, e agradecer a consciência crítica da gestão. Tá aí essa entrevista do governador Ricardo Coutinho, que a gente vai continuar acompanhando aqui essa cobertura completa nesse 27 segundos especial. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o segundo bloco, trazendo mais desse balanço feito pelo governador do estado. De volta ao 27 segundos especial com a cobertura da entrevista coletiva em que o governador Ricardo Coutinho fez um balanço das ações de 2016 e projetou o ano de 2017, um ano que, segundo ele, também não será fácil.
Ricardo falou sobre os problemas da saúde pública e sobre a perspectiva de outros cortes de gastos no próximo ano. O cenário que se avizinha em 2017, conforme alguns analistas, é um cenário mais difícil do que em 2016. As medidas anunciadas recentemente pelo governo federal são medidas que não conseguem ter um impacto a curto e sequer a médio prazo. Não são medidas fortes, não são medidas necessárias para um momento de crise. Não se sai de recessão achando que a iniciativa privada vai investir e vai gerar um novo ciclo de desenvolvimento. Isso não existe na literatura da economia mundial em nenhuma parte. Só se sai de recessão com o poder público, com o Estado, no caso o Estado brasileiro, a União, investindo para poder alavancar, alavancar o desenvolvimento, geração de renda, circulação de dinheiro. Mas todas as experiências que se tem notícias no mundo são dessa forma. Não seria diferente agora. Então é preciso que a economia reaja a partir de um estímulo e de uma confiança. Porque além do estímulo, tem a questão da confiança. A confiança no ambiente de mercado. E isso tem sido muito difícil e não há uma luz imediata. Por exemplo, no primeiro semestre do próximo ano. A tendência, me parece, é um agravamento da crise política. Isso tem um impacto naturalmente nos negócios, na economia. Não é? As medidas que nós tomamos, e eu desde 2011 eu tenho tomado, são medidas às vezes impopulares, incompreendidas, mas é porque às vezes se uma pessoa ou um grupo de pessoas não gosta de determinada medida, mas algumas precisam ser tomadas para que todo mundo possa continuar sobrevivendo, possa continuar caminhando adiante. Eu tenho a responsabilidade de ser responsável. Isso é uma coisa que sinceramente eu sou. Eu não faço demagogia, eu não vivo com conversa, eu não faço promessa, eu não sei fazer dessa forma, compreendeu? E eu acho sinceramente isso muito bom, porque ao mesmo tempo que gera alguns dissabores, algumas incompreensões, mas ao mesmo tempo eu protejo aquilo que é da minha responsabilidade enquanto governador, que é tocar esse estado e tocar para frente, não simplesmente pensando que eu estou aqui para pagar uma folha de pessoal. Eu estou aqui para olhar para 100% da população. Uma folha de pessoal é 3% da população. Eu tenho que olhar para 100%. E para olhar para 100%, eu tenho que manter o hospital funcionando, os hospitais. A Paraíba tem proporcionalmente a maior rede, Laerte e Fernando, a maior rede hospitalar, proporcionalmente falando, do Brasil, e nós temos a menor per capita do SUS. Ou seja, uma deformação profunda do sistema, onde se quer que a gente atenda, porém não pagam aquilo que o Estado produz para o SUS. A nossa rede de cardiologia pediátrica, que é uma coisa que me orgulha, criada neste governo, porque antes tinha aqui uma fila da morte. Todo mundo aqui lembra, vocês são jornalistas, era uma fila da morte, denominada desta forma pela imprensa. As pessoas morriam esperando uma cirurgia que nunca viam. Crianças morriam. Nós criamos uma rede de cardiologia única no Brasil. Nós já fizemos mais de 1000 cirurgias em crianças portadoras de cardiopatia congênita, ou seja, desde que nascem. Eu estou falando de mais de 1000 cirurgias. Isso saiu da pauta. Não existe mais a fila da morte. E quem paga isso? O governo do Estado. Não tem um centavo do SUS. Nós bancamos isso. Isso é uma coisa que é importante ser registrada. Agora, nós temos que cortar em outros cantos para poder manter essas coisas funcionando. E nós vamos continuar cortando. Os custos do governo para suplementar a Previdência Estadual superam a cifra de 1 bilhão por ano. Isso porque a dívida da Previdência Estadual da Paraíba ultrapassa esse valor. Essa é uma das áreas mais sensíveis onde o governo pretende atuar para fazer correções. Nós temos um problema gravíssimo, que é o problema da Previdência. Esse é um problema do país, esse talvez seja o principal problema do país. Para 40 mil pessoas, a Paraíba tem um déficit anual de 1 bilhão 150 milhões. 1 bilhão 150 milhões. É como se a cada ano um canal Acaon-Araçagi completamente pronto fosse construído. Para vocês terem ideia do tamanho, para 40 mil pessoas. Ou seja, é algo que
não tem sustentabilidade. Nem a curto, nem imediatamente, nem a médio, nem a longo prazo. A médio prazo vai piorar, porque você tem uma idade média do funcionalismo já alta, em que você vai sair muita gente para a Previdência. E você vai ter que recompor, claro, uma parte desses quadros. Essa é uma questão, se você me perguntar como resolver, eu não sei. Mas eu sei que é preciso tomar algumas medidas que garantam aos aposentados o direito a ter aposentadoria. Isso não quer dizer que eu, enquanto ser humano, concordo com o que foi colocado no Congresso Nacional. Eu acho que você não pode inviabilizar a aposentadoria. Aquilo lá é algo extremo. É claro que eu acho que é uma proposta para se negociar, evidentemente. Isso é uma proposta para se negociar. Agora, as coisas precisam... Eu não posso ver alguém, sinceramente, na flor da idade intelectual, com 48, 50 anos, se aposentando. Não me parece que seja bom para a sociedade, não é para ninguém, é para a sociedade. Porque quem paga isso não é o governador, não. Quem paga isso é o povo. Então, se no melhor dos momentos de intelectualidade, por exemplo, você dando aula, se eu dar um exemplo, você está no melhor do seu momento, você diz, não, agora eu vou me aposentar. Mas como é isso? Né? Ou então você estando numa corporação como na polícia, chegando ao cargo de coronel com 48 anos. Sabe, não tem sentido para a sociedade, não é para... Então são correções que precisam ser feitas. Agora, a Previdência não é um banco por si só. A Previdência é um investimento social. Né? A Previdência, ela precisa ter equilíbrio, claro, né? Mas ela precisa ser compreendida como um investimento na sociedade, numa parcela da própria sociedade que cumpre uma tarefa de produção e de existência e que precisa, num determinado momento, de amparo social, de receber aquilo que contribuiu anteriormente. A Previdência é isso. Bom, apesar de toda a crise que o Estado passa, que o país passa, que o país passa, que os estados passam, o Estado da Paraíba vai conseguindo ultrapassar todas as dificuldades. Tanto é assim que o governador Ricardo Coutinho confirmou que encerra o ano pagando funcionalismo dentro do mês trabalhado. Mas tem um porém. Ele já adianta que para o próximo ano não tem previsão de reajuste, muito menos de realização de concurso público. O concurso público não vislumbra nenhuma possibilidade. Evidentemente que não, gente. É evidente. Eu sei que a nossa cultura, a minha também, não sei se é de vocês, mas a minha também, é uma cultura que nós crescemos, né, que a gente sempre olhou o Estado como mais do que o Estado, como o pai, a mãe, tudo junto, protegendo a tudo e a todos. Só que isso não é assim que tem funcionado, que pode funcionar. Né? Nós não podemos ter um problema como esse que nós estamos tendo, um Estado que, por conta da redução de receitas, ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos pegar esse Estado e ampliar a sua folha de pessoal. Porque se eu fizer isso, eu estou prejudicando a sociedade. Eu não posso ser irresponsável e pagar por isso, inclusive. Né? É preciso que a gente tenha a capacidade e a condição. E o funcionalismo sabe disso que eu estou dizendo. O funcionalismo abre o tal do... Hoje, tudo que é blog, redes sociais, isso, aquilo, o cara abre. O cara sabe como é que está lá no Rio Grande do Sul, como é que está lá em Goiás, como é que está em Minas Gerais, como é que está no Rio de Janeiro, como é que está aqui no Rio Grande do Norte. Ninguém é bobo, todo mundo sabe. E as pessoas também sabem o zelo e a prioridade que nós damos exatamente a essa questão, ao garantir, desde que eu entrei, o pagamento dentro do mês trabalhado. Agora, eu não posso, jamais serei irresponsável para poder ampliar o problema. Eu tenho que resolver o problema. Não em função de quem está dentro do Estado, mas principalmente em função de quem está fora do Estado, fora do funcionalismo, fora vamos dizer assim, das relações, dos vínculos com o Estado. É para isso, penso eu, que se governa. Né? E eu acho que esse é um assunto bastante compreendido. Eu não tenho como fazer concurso, não há nenhum em vista, porque o Estado não comporta e não deve. Ao contrário, tem aí uma pressão federal para que nada seja feito em termos de pessoal para reduzir esse impacto. Né? E, ao mesmo tempo, eu não posso aqui anunciar nenhum aumento porque eu seria irresponsável. Mas eu posso aumentar alguma coisa quando eu estou brigando, lutando para poder pagar em dia. Como é que alguém pode... Eu sei que isso talvez possa até gerar uma manchete amanhã, aliás, pode anotar, Luiz, aí que vai ser desse jeito. Não tem aumento em 2017.
não tem aumento em 2017, talvez tenha, não sei. Agora, evidentemente, hoje eu não posso dizer que nós vamos ter aumento em 2017, porque eu seria o inverso. A pergunta mais correta talvez fosse: tem pagamento em 2017? Tem pagamento em 2017? Com essa crise? Vai atrasar? Essa é a pergunta, né? Ou seja, eu sinceramente, eu deixo de pagar tudo para poder primeiro completar a folha. É isso que eu venho fazendo. E depois eu vou pagando. É assim, né? Porque é algo que eu sei que é essencial, que movimenta a economia, inclusive. As pessoas precisam comer, então elas vão consumindo e vai movimentando a nossa economia, né? Agora, não sei se vocês viram um anuário, agora no mês de outubro, a Paraíba só teve 2 estados que aumentou o consumo no varejo. 2, Roraima e a Paraíba. O resto negativou. Tá aí, a gente vai continuar acompanhando essa cobertura completa dessa entrevista coletiva, a última do ano, concedida pelo governador aqui em João Pessoa. Ele não fará entrevistas individuais nas emissoras de rádio e televisão. Ele confirmou a licença nesse recesso de final de ano e a gente vai continuar trazendo trechos dessa entrevista que foi bastante detalhada pelo governador na Granja Santana. Fique ligado, a gente vai ao intervalo e volta com o terceiro bloco do 27 segundos. De volta com 27 segundos ao vivo, nessa cobertura exclusiva, completa, da entrevista coletiva que o governador concedeu na Granja Santana, fazendo um balanço do ano de 2016 e fazendo projeções também para 2017. Nessa entrevista, os jornalistas também questionaram Ricardo Coutinho sobre uma eventual mudança no seu secretariado. Eu me dou o direito de, enquanto governante, não enquanto pessoa, mas de buscar ajustar a equipe para que ela possa produzir mais, né? Porque ninguém está no governo em função de si mesmo. Não tem essa graciosidade com absolutamente ninguém. Eu não me sinto no direito de fazer isso. As pessoas estão para cumprir uma determinada etapa, um determinado objetivo. Se esse objetivo é cumprido menos, ou então não é cumprido, é preciso você mexer. É assim, não tem nada pessoal nisso. E eu fiz e faço muitas alterações. E vou continuar a fazer, né? Eu vou continuar a fazer, porque eu estou buscando extrair mais. Porque, veja bem uma coisa, anota o que eu estou dizendo. Eu quero que esse governo que eu represento, ao ser concluído, ele seja concluído com mais fôlego do que quando nós começamos. Esse é o desafio para mim e para quem, porventura, esteja dentro desse barco, né? Agora, os nomes eu não vou dar hoje de jeito nenhum, porque você imagina, acabaria a entrevista toda. Não. É porque, na verdade, eu nem tenho ainda. Mas, por exemplo, eu tenho... Não, eu não vou dar nenhum nome, não. Não há, porque eu não pensei nisso. Por exemplo, meu foco está sabendo. Tem um monte de prefeito bacana aí concluindo mandato. Gente com uma gestão boa danada. Eu quero esse povo próximo para poder ajudar a Paraíba. Não é? E tem alguns, né? Tem alguns, né? Você quer nomes, eu não vou naturalmente dar nomes. Daqui a pouco eu chamo você ali, dou um nome, aí você... É brincadeira, mas é porque realmente eu não posso dar um nome de quem quer que seja, porque aí atrapalharia a minha condição e o meu tempo, na verdade, né? Então, mas é natural isso. Estou dizendo assim com muita sinceridade. Às vezes as pessoas ficam com raiva, tal, porque... Mas é assim mesmo, você tem que movimentar o governo. Eu não quero governo acomodado. Acomodação longe de mim. Eu não sou acomodado, então não admito que alguém, pelo fato de achar que está... Não, chegamos aos 6 anos, me dou o direito de vai descansar depois ou fora do governo, né? Isso não quer dizer que qualquer mudança que eu faça esteja dentro desse perfil. Às vezes eu faço uma mudança porque eu posso aproveitar uma pessoa que está num canto melhor em outro. Enfim, são testes, né, que eu sempre fiz e, sinceramente, é uma das coisas positivas que eu acho que eu tenha feito, né? Eu coloquei muita gente nesse rol que era completamente desconhecida. Eu coloquei muita gente para poder gerar quadros novos, gerar, pessoas com outra cabeça. Observem ao redor de vocês, que vocês vão perceber isso. Aliás,
Alguns até me criticaram por isso, mas o que me interessa é o produto, é o objeto, né? É o objeto da construção, da busca. Então, algumas outras mudanças, fora umas que eu já fiz e vou fazendo, estou fazendo permanentemente. Vou registrar aqui a audiência de alguns telespectadores. Vilbor Jacome está nos assistindo, Inácio Queiroz também está nos assistindo, a Tassiana Kelliane também está nos assistindo, a Gracilene Mana Ferreira, o Wellington Almeida Pontes está comentando aqui, parabéns, governador Ricardo Coutinho, a Letícia Linda Carvalho, Anne Fernandes, Eusefran, Geise Luna, a Jaqueline Bezerra, o César Diniz, a Samara Alves também está por aqui, a Claudinha Alves, o Tarcísio Filho, Antenor João e Fernanda Martinelli, o Jackton Kelly, Cátia Teotônio estão nos acompanhando. Vamos retomar a entrevista coletiva do governador na Granja Santana. Ele falou também sobre sucessão política. Ricardo garantiu que comandará o processo das eleições de 2018, mas não falou se entra na disputa e ainda para qual cargo. Eu não imaginaria estar aqui sentado há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu não imaginaria, não é? Todo mundo sabe da forma um pouco esquisita e anticonvencional que eu faço política. Todo mundo sabe das diferenças, dos embates que eu já tive aqui dentro do Estado na política. Todo mundo sabe das diferenças e sabe das apostas que eu faço. Eu faço as apostas que não são convencionais, né? Para mim, inclusive. Né? Eu entro em disputas que talvez alguns não tenham, jamais tenham acreditado, mas são disputas que passam muito por uma coisa chamada consciência crítica da população. Eu não sou o único a ter consciência crítica, evidentemente, né? Mas eu defendo uma consciência e ao meu redor vou juntando forças que possam caminhar naquela direção, com as nossas diferenças sem nenhum problema. Então eu estou absolutamente confortável, com todas as dificuldades, mas absolutamente confortável do ponto de vista daquilo que eu possa querer para o meu futuro. É isso aqui. Eu tenho a maior tranquilidade em, por exemplo, concluir o mandato. Para mim seria uma honra enorme concluir o mandato, passar 8 anos à frente desse Estado, mantê-lo com este ritmo que eu estou querendo da minha equipe. Para mim seria extremamente importante e bacana, né? A hipótese de eu sair, eu só saio numa única hipótese. Primeiro, que seja melhor para o projeto político que eu represento. Segundo, que eu, enquanto governador, tenho um comando do processo. Eu não terceirizo esse comando e não terceirizarei. Esse comando pertence, por uma questão óbvia, de reconhecimento da população, pertence a quem governa o Estado. Então, esse controle será meu em qualquer hipótese. Eu saindo ou eu ficando. Porque ao lado daqueles que constroem isso aqui e que têm disposição para dar continuidade ao projeto, né? Que tem disposição para continuar rompendo barreiras, confrontando situações, porque não se governa sendo bonzinho para todo mundo, não. Se governa sabendo o que quer. Ao saber o que quer, você vai em busca. E no meio dessa busca, vai ter gente que não vai se sentir contemplada, né? Então, é preciso que esse espírito, que é o do inconformismo, da inconformidade, ele possa estar presente dentro do projeto. E eu acho, sinceramente, que em 2018 nós vamos ter uma grande vitória. Eu olho para aqueles que me criticam e, sinceramente, fico com uma certa pena, porque se perderam completamente, não sabem o que dizer, não tem uma crítica consistente. Você olha de um lado para outro, parece os desesperados, né, que efetivamente não se sentem contemplados ou alegres com o avanço do Estado no meio de uma tormenta que nunca se viu na União, nunca se viu no país, e se sentem incomodados com isso, né? É evidente. Aí o governador mandou alguns recados nesse trecho da entrevista, especificamente recados políticos para os adversários, fez veladas críticas a posturas dos adversários e também deixou uma dúvida no ar se deixa ou não o governo do Estado, ele pode se desincompatibilizar para disputar o Senado ou pode permanecer até o final do mandato. Se desincompatibilizando, quem assumiria era a vice-governadora Lígia Feliciano, que estava hoje acompanhando o governador nessa entrevista coletiva, não só a
vice-governadora, mas também secretários estaduais, como o secretário de Comunicação Institucional, Luiz Torres, o secretário de Planejamento, Valdisson Souza, e o secretário de Infraestruturas e Obras, o João Almeida. Eles todos estavam acompanhando, João Azevedo. Todos estavam acompanhando o governador Ricardo Coutinho na Granja Santana, nessa entrevista coletiva. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai a mais um intervalo, na volta a gente traz a conclusão dessa entrevista e também traz informações sobre o dia de hoje, o que aconteceu no dia de hoje, com matérias aqui no 27 Segundos. De volta com o 27 Segundos, esse 27 Segundos especial com a cobertura completa da entrevista do governador Ricardo Coutinho, essa entrevista coletiva, onde ele fez um balanço do ano de 2016, fez projeções para 2017. Para encerrar, ele ainda no campo da política fez comparativos de sua gestão com o governo do atual senador Cássio Cunha Lima. E ele criticou a atuação do líder tucano no Senado. Tem gente que na política usa um figurino que não lhes cabe e acha que o povo é bobo. O ostracismo que alguns desses atravessam é por conta disso. Vestiram um figurino dos vestais da moralidade. Deram um golpe aqui dentro desse país. Conseguiram a proeza de ocupar tribunas, fazendo longos discursos de moralidade. E quando foram ver, hoje estão caladinhos. Calados e escondidos. Que é pior ainda. Porque sabem que se aparecer, podem cair nas várias malhas que estão aí ao redor da política. As várias malhas que estão aí sendo construídas pelas operações. Calados, fugiram de Brasília, inclusive. E, ao ver a felicidade do povo por mais uma inauguração, começam a ficar nervosos novamente. É bom isso, porque atesta as diferenças. A política é a arte da diferença. Se você reconhece a diferença, você tem uma capacidade maior de escolher. Eu, particularmente, alguém que, porventura, tenha governado esse estado, tenha feito menos de 200 quilômetros de adutora, menos de 200, em 6 anos. Nós fizemos 1.100. Pra vocês terem ideia das diferenças da vida. Alguém que, efetivamente, empunhou a bandeira da moralidade para derrubar um presidente que até hoje não tem um processo contra. E derrubaram. E que hoje está calado, porque não pode falar. Talvez fizesse um grande favor à política e à ética se cobrasse, por exemplo, a agilidade na ação 3404, que corre sob segredo de justiça e que trata daquele dinheiro enorme que foi jogado e dos depósitos ilícitos em contas, inclusive pessoais. Talvez pedisse essa agilidade na ação 3404, fizesse, sinceramente, algum favor mínimo à política. Mas não tem generosidade para isso, não tem coragem para isso. Ricardo rebateu críticas de que não fez ou fez poucos investimentos no combate à estiagem. Você acha que alguém dizer que um governo que faz 1.100 quilômetros de adutoras fez manutenção só esse ano em 25 barragens de pequeno e médio porte? Um governo que salvou Souza do colapso. Um governo que salvou Conceição do colapso com a nova adutora. Que ontem começou a bombear água bruta para Itaporanga. Um governo que tem uma agilidade enorme. Um governo que está fazendo a retificação do Rio Paraíba diferentemente do que foi dito, porque a nossa parte é essa. Além da parte técnica de apoio ao Ministério da Integração, reconhecida pelo próprio ministro, na questão das barragens de Poções e de Cabalaú, que terão um desvio, no caso de Cabalaú, e um rebaixamento da passagem da água, no caso de Poções, para que a água chegue mais próximo quando chegar em Monteiro, a água da transposição. Um governo que tem uma capacidade de reconstruir ou construir uma nova Camará. Um governo como esse que botou água em Esperança e botou água em Remígio. Um governo que das 8 obras do Parque Estiagem foi o único estado que fez. Já inauguramos 6, faltam 2. O único, não tem outro estado do Parque Estiagem. Ou seja, aí você acha que alguém
em sã consciência, vai prestar atenção num grito desesperado e despeitado como este e dizer que o governo do estado é responsável pelo colapso de água. É demais isso, ou seja, fala para o deserto, fala porque efetivamente não tem essa capacidade de poder ser aquilo que imagina que as suas palavras são. Esse é o grande conflito de personalidade, dessa personagem que busca reaparecer das trevas para poder fazer esse tipo de crítica completamente inconsequente. Tenha piedade da Paraíba, deixa a Paraíba seguir adiante. Já fez muito mal a esse estado, já desequilibrou contas, já passou 6 anos, não deixou uma única obra que você prestasse atenção e dissesse isso aqui foi importante, foi estruturante. Já colocou a Paraíba nas piores manchetes, eticamente falando, e ainda acha que vai ficar rondando e tentando semear esse tipo de comportamento. Dei um tempo, pelo amor de Deus, porque não me atinge, evidentemente. Tanto não me atinge que eu vou com muito prazer hoje inaugurar o viaduto Eduardo Campos. Amanhã eu vou inaugurar João Suassuna, lá em Campina Grande. Depois de amanhã o Teatro Santa Rosa. Em janeiro, o Dr. João Azevedo está aqui preparando um pacote de adutoras, fora as 9 que nós vamos iniciar, ao lado do Ministério da Integração, para São José de Piranhas, para Piancó, para Montorebe, para Pilões, ou seja, para Diamante Boaventura, para Santana de Mangueira. Compreendeu? Isso eu acho que você ou toma Rivotril, ou toma chá de camomila, ou então um chazinho de maracujá, ou suco de maracujá. As 3 coisas, para poder baixar o nível de ansiedade. A Paraíba não merece mais esse tipo de comportamento político. Bom, falando aí sobre essas obras da seca, é importante ressaltar de que essas obras são bem-vindas no ano de 2017, porque temos um ano muito complicado também, com a estiagem se espalhando por vários municípios da Paraíba. Prefeitos das cidades que ficam no litoral sul do estado se reuniram hoje em Ipitimbu. Eles pretendem criar um fórum dos prefeitos para ajudar no desenvolvimento dos municípios. Participaram do encontro os gestores de Alhandra, Caaporã, Condes, Pedras de Fogo, Pitimbu e também representantes do SEBRAE. Muita confusão na sessão da Câmara que aprovou a lei orçamentária anual do próximo ano de Campina Grande. Manifestantes voltaram a protestar, pedindo a revogação do aumento de salários dos vereadores e da criação do 13º salário. Mais uma manhã movimentada na Câmara de Vereadores de Campina Grande. A começar pela votação das emendas propostas pelos vereadores relacionadas à Lei Orçamentária Anual, a LOA 2017. O orçamento do ano que vem, enviado pelo Executivo, representa um aumento nominal de R$ 45 milhões, 48,8% a mais em relação ao ano passado. Projeto aprovado por unanimidade, com a abstenção de apenas um vereador. Hoje chegamos ao parecer final. No período das emendas, a Casa recebeu 267 emendas. Das 260 emendas, a comissão se debruçou entre elas, tanto eu como o vereador Galego do Leite e o vereador João Dantas, e analisamos as emendas. Das emendas analisadas, das 267, 197 foram aprovadas, 46 foram prejudicadas e 6 houve algumas duplicidades. Lembrando que as emendas que foram rejeitadas, não é rejeitada, é prejudicadas, porque os vereadores têm a boa intenção de fazer as demandas que beneficiam a população, mas muitas vezes ela tem às vezes as falhas, às vezes na elaboração da emenda. Dentro da Câmara, servidores públicos do Sintab pediam pela revogação da lei que concede o reajuste salarial dos vereadores pelos próximos 4 anos, além do 13º salário. Com cartazes, faixas e até papel higiênico, eles protestaram durante toda a sessão. Os trabalhadores e a população de Campina Grande como um todo compreendem que nesse momento nós vivemos um período de crise, né? Nesse momento, se não tem dinheiro para a educação, se não tem dinheiro para a saúde, para a infraestrutura, para saneamento básico, enfim, se não tem dinheiro para o bem-estar social da população,
a população compreende que não é momento dos vereadores poderem advogar em causa própria e dar um reajuste salarial para eles. Ao término da sessão, o presidente da Câmara de Vereadores, Pimentel Filho, não pôde falar com a imprensa. Agora não, o administrativo da casa. O senhor nem pode divulgar o que é o problema, nem pode dizer quanto tempo ele Não, vai porque ele não passou nem para mim, ele disse, mas eu tô, ele está ali debruçado sobre um monte de papel e assinando e tal, entendeu? Os manifestantes seguiram em direção à garagem da Câmara para fechar a saída dos vereadores. Com a chegada da polícia, a passagem foi liberada. Alguns vereadores chegaram a discutir com os servidores públicos. Mas Pincel disse que daqui querendo aparecer. Perante essa situação, eu não concordo. Já falei com 14 colegas meus hoje e amanhã a gente vai providenciar para a gente revogar esse déficit salário e discutir qual é o plano deles para eles resistir ao aumento deles. Eu sou contra, certo? Até o fim da manhã, nenhuma novidade sobre a polêmica que envolve o reajuste do salário dos vereadores. Bom, daí você viu que o governador, na entrevista na Granja Santana coletiva, falou no final sobre obras que devem acontecer a partir de janeiro, principalmente no segmento de adutoras, para levar água ao interior do estado, em parceria, em convênio com o Ministério da Integração Nacional. A situação é realmente preocupante aqui no estado. A chuva que chegou no final de semana a 70 municípios foi pouca. Trouxe muitas esperanças para os moradores, é verdade, que enfrentam uma das piores secas da história. Depois de quase um ano, finalmente esse agricultor pôde ouvir o barulho da chuva. É uma emoção, né? Com chuva, né? Já tinha esquecido já. No sítio onde ele mora, na zona rural do distrito de Galante, a chuva do último fim de semana, mesmo pouca, já deixou diferença. A vegetação já está mais verde, né? A plantação que já estava plantando já melhorou, 100% já com chuva, né? Segundo dados da ESA, 70 dos 223 municípios do estado receberam chuvas nesse fim de semana. O maior volume foi registrado no município de Poço de José de Moura, que fica no sertão paraibano, com um volume de mais de 55 milímetros. Na região de Campina Grande, foram um pouco mais de 9 milímetros de chuva no fim de semana. Para que a água chegue ao açude Epitácio Pessoa, é necessário que chova no Cariri do estado, onde foram registrados 11 milímetros, no município de Prata. Como são as primeiras chuvas, o solo está muito seco, ainda precisamos de uma maior frequência de chuvas para esse solo ficar encharcado e para poder haver o escoamento da água para chegar até os rios, até o açude. Para aquela região, o período mais favorável às chuvas é de fevereiro até maio. Por enquanto, nós estamos na pré-estação, então o que nós esperamos são chuvas mais localizadas, mais pontuais. Esperar mais agora, né? As previdências agora já para chover mais. E será preciso muita chuva mesmo para diminuir a escassez do açude de Boqueirão, que abastece Campina Grande e mais 18 municípios. Uma destas cidades é Pocinho, no Agreste, que passa pela pior estiagem das últimas 2 décadas. Dona Maria do Socorro Alves é agricultora e vive na pele os resultados da seca. Ela mora no sítio Malhada do Canto, zona rural do município de Pocinhos, no agreste do estado. Por aqui, a plantação não cresce há quase 2 anos e a água mesmo só da operação carro-pipa, que abastece a cisterna uma vez por mês. A sorte da gente é porque tem minha cisterna cadastrada no Exército. Então, se quiser comprar para os bichos, tem que comprar uma carradada por R$150. Em Pocinhos, a população enfrenta a pior seca dos últimos 20 anos. Esse espaço aqui era repleto de feijão e milho, mas com a seca prolongada, a plantação não vem dando nenhum resultado. A agricultora vive da pensão do marido, que morreu há 1 ano. Porque trabalho mesmo é pouco, quase nada. Quem tem uma pensãozinha vai, quem não tem vai sobrevivendo com a Bolsa Família e vai escapando, né? Dentro da cidade, a situação não é muito diferente. Os moradores de alguns bairros chegam a ficar 3 meses sem água nas torneiras. A exemplo desse funcionário público, que vai buscar água em uma cidade próxima e traz os galões para casa. Água usada para beber e cozinhar, já que, segundo ele, a da torneira não é de qualidade. Quem não tem tudo vai ter mesmo, né? Mas a gente procura não beber por causa que já está
um pouco apurada, né? Tá pouca mesmo. Pocinhos é uma das 19 cidades abastecidas pelo açude Epitácio Pessoa, que chegou aos 5% da capacidade total, o menor volume da história. Os moradores do município contam com a água desse poço, construído pela prefeitura. Há pouco tempo ele estava aterrado, mas foi restaurado para ajudar a suprir a necessidade dos moradores. Com 60 metros de profundidade, ele enche os baldes de muita gente, que sobe e desce a ladeira em busca da única opção viável. Situação que os faz aguardar por chuvas e, consequentemente, por dias melhores. Se Deus quiser, vai chover e hoje choveu, né? E vai chegar para todo mundo. A esperança e a fé são as últimas que morrem no sertão, no agreste da Paraíba. Final do 27 segundos, deixa eu mandar aqui um abraço para o Edmilson do Funcionários 1, que acompanhou o programa todo pela internet, aqui nesse programa especial com a cobertura da entrevista coletiva do governador Ricardo Coutinho na Granja Santana. Fiquem todos com a programação da RCTV, do seu jeito, para você. Uma boa noite e até amanhã, 9 da noite.